Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai corrigir o simulado de vocês aqui do Missão, questões de número 61 a 80, tá? A gente vai passar por essa parte de EPH e, de novo, revisar sempre. Já fiz algumas lives, correções de prova aqui com vocês, tanto de combatente, tanto soldado quanto oficial. E a gente vai continuar trabalhando aqui esse conteúdo que tem um valor importantíssimo na sua prova, que pode vir a ser o diferencial, inclusive, que vai determinar a sua aprovação. Então, vamos lá. Espera. Eu sempre com a tecnologia. Vocês sabem, né, que eu arraso aqui com essa caneta e não sei o que, mas vai dar tudo, sempre dá tudo certo. Primeira questão. Durante o atendimento a uma ocorrência no Riacho Fundo 1, a equipe da UR 783 observou um caso de agressão, em que foi encontrado um trauma contuso na região indicada em 1. Essa região da cabeça é denominada? Bom, ótimo. A gente precisa saber, né, muito bem essas partes, essas divisões, e aí eu vou revisar aqui com vocês cada ponto dessa divisão. Esse aqui, deixa eu abrir aqui só. Esse 1 aqui é região frontal? Não, né? Região frontal é essa aqui. Esse 1 é região orbital, pessoal? Também não. Região orbital é essa aqui. Região temporal. Região temporal? Sim, né? Região temporal é toda essa daqui, ó. Região zigomática tá onde? Região zigomática. E aí, cuidado para você não confundir a zigomática com a região infraorbital, que é essa aqui. Beleza? Tá, você já sabe que essa é a temporal, não é a zigomática, occipital também não, né? Por favor, ela é posteriorizada, faz parte dos ossos do osso, tá referente ao osso occipital, né? Que é um osso mais posterior, de base de crânio, então não tem nada a ver. Vamos passar os outros. Esse aqui, ó, essa região é região parietal. Ah, mas é o osso frontal, mas pensando em regiões da face, essa é uma região parietal. Aqui, região nasal, tá mais fácil também da gente lembrar. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma. Já falei da zigomática, da infraorbital. Essa aqui, região parotídea. Essa aqui também dá para confundir com essa, porque essa é a região oral. E essa é a região bucal, então cuidado aí para você não confundir essas daí, tá? Por fim, mentual. Esqueci alguma? Nasal, parotídea, bucal, orbital, frontal. Não, tá tudo certinho. Essas são as regiões, beleza? Aí pontos importantes, né? Que podem gerar algum tipo de confusão. A parte zigomática com a infraorbital, a parte oral com a região bucal, a região frontal ali é bem limítrofe da região, que a gente nem botou o nome, né? Da região temporal, então cuidado, tá bom? Para não ter esse tipo de confusão. Faz um mapinha mental, faz um mapinha escrito, desenhado, que ajuda bastante, beleza? Vamos para a próxima. Então, 61, letra C. Sistema de vasos que drenam uma área muito extensa do sistema digestório, cuja função é absorver todo o sangue do trato digestivo, baço, pâncreas e vesícula biliar. E transportá-lo para o fígado sem passagem pelo coração é denominado... Bom, esse é um queridinho, inclusive, de provas de uma forma geral. Sistema porta, né, gente? Então, sistema porta. Não vou me alongar em relação a
especulação sobre as outras alternativas. O que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar para relembrar esse sistema porta. Pensando na composição dele, porque eu acho interessante que por vezes pode ser que venha aparecer para você. Ó, enquanto componentes do sistema porta, você tem irrigação de diversos órgãos. Você tem aqui intestino grosso, intestino delgado. Percebam que ele é um sistema que é composto por uma rede venosa muito importante. Então, isso às vezes cai em prova, sabe? Que ele é composto por uma rede. O sistema porta é composto por artérias provenientes dos órgãos do trato gastrointestinal, dos órgãos tal. E aí tá tudo bonitinho os órgãos, só que aí ele fala que é um sistema composto por artérias. Não é. É um sistema de drenagem que carrega nutrientes, rico em nutrientes. E aí eu vou ter alguns vasos que eu acho válido, porque também pode aparecer para você também. E eu tenho continuamente trazido nessas correções o quanto essa parte de trato gastrointestinal, de sistema digestório de uma forma geral, pode ser determinante numa aprovação, sabe? Então, estudem isso aqui com carinho, porque dá para fazer algumas questões aqui, colocar alguns fatores que podem gerar confusão e talvez colocar o candidato, o aluno, numa situação meio complicada em relação a uma questão que aparentemente pode ser simples e pode fazer diferença no total da sua prova, tá? Então, ó, aqui eu tenho o sistema culminando aqui na veia porta mesmo, entrando. Percebam que eu gosto dessa imagem porque ela é coloridinha, bonitinha, eu adoro coloridinho. E ela é muito clara em relação à rede venosa que compõe esse sistema e de onde vem, sabe? De onde vem, quem participa disso. Aqui, ó, eu tenho a vesícula biliar participando, eu tenho estômago com dois componentes venosos diferentes saindo dele. Eu tenho baço, que apesar de estar mais escondidinho, faz parte também. Então, baço, estômago, intestino grosso, intestino delgado. E aí, isso é legal também, porque são colos diferentes, tá vendo? São colos diferentes do intestino grosso, irrigados, não, na verdade, drenados, né? Que são, nossa, tá difícil a palavra, mas que desembocam venosamente em veias diferentes. Aqui é a veia mesentérica inferior e aqui é a veia mesentérica superior. Isso também pode vir para você de alguma forma, sabe? Então, eu tenho o colo ascendente, ele é drenado pela mesentérica superior, junto com um intestino delgado. O colo descendente, por outro lado, e aí toda a porção final, na verdade, do intestino grosso, ela é pela mesentérica inferior. E aí pense em localização mesmo, sabe? Então, mais à direita, esse colo ascendente, mais à esquerda, o colo descendente, a parte de colo sigmoide, reto, ânus, essa porção final, que ainda tem um processo de reabsorção, tá? Pensando na função, por que eu preciso que esteja passando ainda, que esteja drenando alguma coisa? Eu tenho um processo importante de reabsorção, apesar de não ter digestão por si só, né? Acontecendo, eu tenho um processo de reabsorção importantes, tá? Eu tenho a função de bactérias importantes aqui, produzindo algumas vitaminas, então tudo isso precisa ser drenado e levado para compor esse sistema porta, para passar pelo fígado para depois ir para a circulação. Aqui eu já falei do baço, o pâncreas, olha ele aqui bonitinho, escondidinho, estômago, esses todos de alguma forma são componentes do sistema porta, tá? Do processo de drenagem do trato digestivo, de absorção do trato digestivo para o sistema porta que vai desembocar no fígado, tá bom? Então, fiquem com essa imagem aqui, ela é muito boa para a gente lembrar o que faz parte. E aí, pensando em diferenciais, eu acho que isso aqui pode ser abordado, sabe? A mesentérica inferior, qual parte desse sistema ela drena, a mesentérica superior, aqui eu tenho a veia gástrica, que faz parte.
Na verdade, ela pode aparecer, inclusive, como veia esplenogástrica, que, na verdade, vai ser a junção das duas aqui, que vai culminar nesse... Meu Deus, essa caneta é diferente, tá, gente? É por isso que eu tô apanhando. Esplenogástrica, que vai juntar e desembocar nesse sistema porta, na veia porta, beleza? É isso. Vamos pro próximo. No atendimento a uma vítima de queimadura, a equipe da UR 783 trabalhando horrores, verificou que a vítima se tratava de um homem adulto que se queimou com o líquido de arrefecimento do radiador do carro. É importante que seja adulto, né? Porque meu parâmetro de avaliação da porcentagem de superfície corporal queimada muda. O relato, ele se queimou com um líquido de arrefecimento do radiador do carro. O relato é de que ao abrir o reservatório que estava sob pressão, o líquido explodiu, atingindo partes isoladas de seu corpo. Já atendi ocorrência sim, inclusive, e é mais comum do que parece, então não mexam no radiador do carro, no reservatório, qualquer tipo de reservatório de água do carro, imediatamente, né, assim, estando ele tendo sido ligado há pouco tempo, com a possibilidade de ainda estar aquecido, porque existe uma pressão ali. E aí você vai e abre e pensa na panela de pressão. Essa pressão, a tendência, né, pela agitação das moléculas, é que esse vapor de água quente, esse vapor de água que está sendo evaporada, ele queira sair. Aí você abre o caminho para ele sair, só que ele vai sair sob pressão. E aí, muitos acidentes acontecem. Então, cuidado com isso aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí, normalmente, acidente aonde? Em que parte? Na face, né? Pescoço, essa parte superior do corpo. Então, cuidado com isso aqui. Nessa situação específica, a equipe achou por bem utilizar a regra da palma da mão e determinou que a superfície corporal queimada correspondia ao tamanho de 3 vezes a palma da mão da vítima. Desse modo, a superfície corporal total queimada foi de... A essa altura do campeonato, você que é aluno do Missão 93, que está se dedicando, está estudando, está fazendo, está se aprofundando, já sabe que queimadura é uma coisa que precisa ser dominada, entre todas as outras, né? Eu sempre falo que muitas coisas precisam ser dominadas. Mas, poxa, já falei isso antes, é clichê, precisa... A chance de cair numa prova é muito grande, numa prova de corpo de bombeiros. Então, a essa altura do campeonato, você já sabe que a palma da mão da vítima é uma estimativa de superfície corporal queimada de 1%. Aí ele diz pra você aqui, se você for emocionado igual eu fui agora, vocês viram que eu fui em direção a 1%, né? Termina de ler a questão, tá? Ao tamanho de 3 vezes a palma da mão da vítima. Então, se é 3 vezes, é 3%, beleza? Questão fácil, tranquila, sem muito que a gente aprofundar e especular em torno dela. O sistema circulatório abrange o sistema vascular sanguíneo, composto pelo coração, artérias, vasos, capilares e veias. Com relação a esse sistema, é correto afirmar. Beleza. Aí ele traz aqui itens. Eita, vocês não estão vendo, né? O negócio travou aqui. Ele traz itens sobre o sistema circulatório, esses componentes, né? O componente venoso, arterial. Ele traz esses componentes e como eles se relacionam. Toda vez que eu vou fazer algum tipo de questão que tem esse formato, de o átrio vai para não sei aonde, a veia tal entra não sei aonde, a artéria tal entra não sei aonde, que pode levar a gerar uma confusão, eu gosto de desenhar. E quem já viu alguma live sabe que eu desenho muito bem, assim, uma coisa profissional. Então, vamos desenhar pra gente se ajudar aqui. Gaste esse tempinho, talvez, aí na sua prova, pra você fazer a interpretação dessa questão. Átrio direito, claramente átrio direito. Deixa eu botar aqui na tela bem grande pra você ver. Ventrículo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. E aí, lembra, aqui é sangue venoso, aqui é sangue arterial. Tudo que sai do coração, todo vaso que sai, a artéria, tudo que vem para o coração é veia. Beleza. E aí, isso, né, independe, isso aqui, essa parte aqui, ó, independe do tipo de sangue que está sendo carregado por esse vaso. Lembre-se disso, porque é onde normalmente alguns examinadores gostam de criar confusão, principalmente nesse tipo de questão aqui. Ah, porque o sangue, ó, aqui tem eu já tô vendo aqui, tem uma que fala, o sangue arterial é levado dos pulmões, blá, 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 por tal vaso. Se você tá ali com aquela ideia de que sangue arterial tem que ser levado por artéria, pode ser que numa questão desse tipo,
você perca a questão. E eu acho uma questão relativamente simples. Uma vez que esse esquema está bem consolidado aí na sua cabeça, isso aqui dá para tirar de letra, tá bom? Então, só cuidado com isso. Ele fala para você assim, não, eu vou desenhar, vou terminar de desenhar e aí a gente julga os itens, tá? No ato direito, chegam, se vem pro coração é veia. Então, eu sei que é veia cava superior, veia cava inferior. E aqui, o seio carotídeo, o seio coronário, desculpa, o seio coronário, que faz essa drenagem do miocárdio direto pro átrio direito. Tudo aqui, desse lado, é pobre em oxigênio. Esse sangue passa para cá, para o ventrículo direito, e ele sai. Se ele sai do coração, ele sai por uma artéria. E olha lá, um sangue pobre em oxigênio saindo por uma artéria. Atenção, é o que eu tinha acabado de falar. Ele sai pela artéria pulmonar, ou pelo tronco, na verdade é um tronco de artéria pulmonar que vai se dividir em artérias pulmonares, para o lado direito e para o lado esquerdo. E aí, desenhando aqui um pulmãozinho, porque como eu disse, eu sou uma excelente desenhista, que esse sangue precisa ser oxigenado. Uma vez oxigenado, esse sangue volta e ele vem, né? Se ele vem, atenção, ele vem por uma veia, ou várias, mas enfim, é veia. E aí, nesse caso, são as veias pulmonares, né? Que vão desembocar onde? No ventrículo esquerdo. Veias pulmonares. Tranquilo? Esse sangue aqui, ó, já tem bastante O2. Ele vai vir do ventrículo esquerdo, do átrio esquerdo. Eu falei ventrículo esquerdo, né? Cuidado. Vem do pulmão, pelas veias pulmonares, para o átrio esquerdo. Vai para o ventrículo esquerdo e depois é mandado para o corpo pela aorta. Já oxigenado. Beleza. Agora vamos trabalhar a questão. Ficou linda essa imagem, depois eu vou botar a imagem tecnológica, tá? O átrio direito recebe sangue de duas veias, veias pulmonares direita e esquerda. O átrio direito recebe sangue de duas veias. Não, você já sabe que ele recebe da veia cava superior e da veia cava inferior, então essa questão não. O ventrículo direito bombeia o sangue até as artérias pulmonares em direção aos pulmões. O ventrículo direito bombeia o sangue até as artérias pulmonares em direção aos pulmões. Me parece correta, Então, vamos deixar ela aqui em QAP quer dizer esperando, para que a gente julgue as outras, veja os erros das outras. O sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito através da válvula atrioventricular direita, também denominada válvula mitral. Beleza, tem mesmo uma válvula aqui. E é a única válvula que tem 3 cúspides. Então, não é a mitral, aqui é a tricúspide. Isso também é um peguinha comum. A mitral tá aqui. Beleza? E aí, anatomia do coração. A gente precisa saber disso. E isso é comum de ser cobrado. Sangue arterial é levado dos pulmões pelas artérias pulmonares até o átrio esquerdo. Não, é dos pulmões para o átrio esquerdo pelas veias pulmonares. Olha elas aqui. Então, não. O sangue passa do ventrículo direito para a artéria tronco-pulmonar através da válvula aórtica. Socorro, né, gente? Ele está falando que é a artéria tronco-pulmonar através da válvula aórtica? Também não. E aí, essa válvula aórtica que ele está falando é uma válvula, são válvulas, né, estruturas valvulares que tem nessas duas grandes artérias aqui, beleza? Tanto na pulmonar quanto na aórtica, que é para evitar mesmo esse retorno do sangue, uma vez que ele já foi ejetado, tanto para os pulmões quanto para o corpo, eu preciso dessas estruturas valvulares. Então, também não. Logo, a minha resposta é a letra B. Vamos para a imagem bonita? Vamos para a imagem bonita. Apaga aí da sua cabeça esse negócio que eu fiz. E aí, aqui é a estrutura bonitinha. Tranquilo? Veia cava superior, veia cava inferior, aqui o seio coronário, aqui o sangue, ó, a válvula tricúspide aqui. O sangue vem para cá, desoxigenado, tronco pulmonar, artérias pulmonares, se sai a artéria. Vai para o coração e volta pelas veias pulmonares, esquerdas e direitas, olha elas aqui atrás. Obviamente que elas vão desembocar bem aqui atrás, na região do átrio esquerdo. Do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo
por meio da válvula mitral, não esqueça disso, e aí vai para a aorta, olha aqui a estrutura de válvula da aorta, a estrutura de válvula da artéria do tronco pulmonar. Beleza? Ótimo, tranquilo, questão boa, não é difícil, não é difícil. Mas para algumas pessoas essa estrutura pode ser complexa, pode ser difícil de lembrar, então atenção principalmente para isso daqui, tá? Que isso pode aparecer para você aí, apareceu na questão, para os nomes das válvulas, beleza? Deu tudo certo. Com relação à hematose pulmonar, assinale a alternativa correta. Vamos lá, gente. É a troca de O2 e CO2 que ocorre nos pulmões a partir dos brônquios respiratórios. Bom, a gente sabe que a unidade onde acontece troca gasosa não são os brônquios, são os alvéolos. Então, não e não. A hemoglobina tem alta afinidade pelo O2, se ligando permanentemente a essa molécula, formando a oxihemoglobina. Gente, na verdade, não sei até que ponto isso está bem estabelecido, isso está estudado, mas não, tá? Em se tratando de hemoglobina, ela não tem uma afinidade alta para oxigênio. Engraçado, né? E também não pode ter uma afinidade tão alta assim. Ela tem que ter uma afinidade até um certo ponto. Porque imagina que eu preciso que essa hemoglobina se ligue ao oxigênio que está lá no espaço alveolar, na luz alveolar, e que seja transportada pelo sangue. Mas eu preciso também que esse oxigênio seja solto para os tecidos. Então, se a afinidade for alta demais, ela vai se ligar e pronto, acabou, nunca mais solta. Então, a gente precisa também de um equilíbrio, tá? Essa afinidade ainda assim, além disso, na verdade, ela também é modulada à medida que novos átomos de oxigênio, novas moléculas, na verdade, né? Quando a gente tem 2 oxigênio, é uma molécula já. Novas moléculas de oxigênio se unam a ela. Ela é uma proteína que tem condições de transportar 4 moléculas de oxigênio. À medida que a primeira se liga, a ligação é muito mais difícil para essa primeira, as outras, a ligação ela vai se modificando de forma que a ligação das moléculas subsequentes seja mais fácil, mas essa afinidade inicial não é fácil. Então, ela não tem alta afinidade. Ela também não se liga permanentemente, até pelo que eu falei. Na verdade, é bem reversível essa ligação, tá? Existem moléculas que têm afinidade muito mais alta, como, por exemplo, o monóxido de carbono. Ele tem uma afinidade muito mais alta pela hemoglobina do que o oxigênio. O que, inclusive, explica a gravidade das intoxicações por monóxido de carbono. O quanto elas são perigosas e geram um processo de hipóxia, justamente porque essa molécula compete com a hemoglobina de forma, assim, desonesta, porque ela tem muito mais afinidade. Então, ela ocupa um espaço que era para ser do oxigênio. Então, aqui também está errado. Praticamente todo dióxido de carbono liberado pelos tecidos se associam à hemoglobina, formando a carbohemoglobina. Errado também, tá? E aí a gente vai explicar por quê. A maior parte do CO2 é liberado pelas células no líquido tissular, penetra nas hemácias e reage com a água, formando ácido carbônico. Em se tratando da difusão, do processo de difusão e transporte de dióxido de carbono, gás carbônico, no corpo, uma vez ele disponível, né, no corpo, no plasma, no sangue, que seja, como é que essa molécula do tecido, como é que ela se comporta, como é que ela é transportada? Ela não vai se ligar à hemoglobina. Ela vai, na verdade, ela se liga parcialmente, mas a grande parte dele se comporta de outra forma. Então, eu tenho esse CO2, ficou confuso isso, né, gente? Foi mal. Parte dele vai se dissolver no plasma, cerca de 7%. Essa molécula aqui, ela tem uma afinidade muito grande com a água, então ela se dissolve muito facilmente, muito mais que o oxigênio, por exemplo. Outra parte desse CO2 vai se ligar à hemoglobina, mais ou menos 23%. Vai se ligar à hemoglobina. Uma parte pequena, se a gente for avaliar, por exemplo, esse item aqui que fala que praticamente todo o CO2 liberado pelos tecidos se associa à hemoglobina,
Bem errado isso. Esse aqui, e aí, gente, esse aqui é o CO2 liberado pelos tecidos, tá? E aí, tá lá, passa para a corrente sanguínea, e aí, entrar na hemácia, ele se dissolve uma parte no plasma. Quando entra na hemácia, uma parte se liga à hemoglobina, e a grande maior parte dele vai fazer o quê? Vai se juntar com água, com uma molécula de água dentro da hemoglobina, e vai compor esse ácido carbônico aqui. Aí tem uma enzima aqui importante, chamada anidrase carbônica, que vai favorecer isso de forma que aconteça muito rápido. Então, a tendência dos processos de distribuição, por assim dizer, distribuição e transporte, né, desse dióxido de carbono dos tecidos para que seja liberado lá nos pulmões, é de que ele vem aqui, ó, nessa forma, tá? Beleza? Então, aqui tá errado. E aí aqui naturalmente está certo. A maior parte do dióxido de carbono é liberado pelas células no líquido tissular, penetra nas hemácias e reage com a água formando ácido carbônico. Exatamente. Além disso, ele ainda tem uma parte importante dele que vai sofrer uma mudança aqui e que vai virar esse carinha aqui, ó, esse bicarbonato, que também vai se misturar muito bem no plasma, tá bom? E ajuda a transportar esse dióxido de carbono. A afinidade da hemoglobina pelo O2 não pode ser alterada pelo pH. Na verdade, alguns fatores, entre eles justamente o pH, alteram essa afinidade da hemoglobina pelo O2, que já não é das melhores. E aí, se alteram, pode ser tanto para mais quanto para menos. Os principais fatores que alteram são pH, temperatura, a concentração de dióxido de carbono, monóxido de carbono, exercício físico ou quaisquer outros cenários que aumentem, por exemplo, a demanda de oxigênio pelo organismo. Eles tendem a alterar a afinidade da hemoglobina. Nesse caso aqui, ó, para mais, nesse caso aqui, para mais, nesse caso aqui, depende, nesse caso aqui, depende também. Quando a temperatura aumenta a afinidade. Tá bom? E aí, normalmente, esse aumento de temperatura está associado ao aumento do metabolismo. E aí, por isso que eu preciso de mais oxigênio. Esse metabolismo é dependente de oxigênio para realizar a respiração celular, consequentemente, gerar ATP. Então, se eu preciso de ATP para o exercício, tanto o ato do exercício em si gera aumento de temperatura, mas também gera aumento da demanda de ATP. Então, tudo isso aumenta a afinidade da hemoglobina por O2. Beleza? Ótimo, adoro essa questão é muito boa, não sei quem fez, mas eu gosto dela. Então, a letra é a letra D, né? Pra gente não confundir aqui. Olha o sistema porta-hepático de novo para vocês. O sistema porta-hepático é um sistema de vasos que drenam uma área muito extensa do sistema digestório, cuja função é absorver todo o sangue. Vamos lá. Arterial, vindo do trato digestivo, baço, pâncreas e vesícula biliar. Lembra que eu falei para vocês que isso poderia aparecer? Não é sangue arterial, então, errado. Venoso, vindo dos rins, estômago e intestinos. Pessoal, vocês lembram na imagem que eu acabei de mostrar? Eu falei do rim? Falei dos rins de alguma forma? Não, então não tem nada a ver. Tá errado, não compõe esse sistema porta. É um sangue pobre em nutrientes, vindo do estômago e intestinos. Não faz nem sentido, né? Vindo do estômago e intestino, pobre em nutrientes. Não. Rico em nutrientes, vindo diretamente do coração. Aí, de novo, a pessoa mais emocionada fala, rico em nutrientes é esse. Calma. Vindo direto do coração. Não. Não vem direto do coração, então também tá errado. Venoso, drenado do trato digestivo, pâncreas e baço para o fígado. Correto. Letra E. Bota de novo aqui pra gente. Não tem rim no meio. Não tem rim no meio. É um sangue venoso. É um sangue rico em nutrientes e faz uma drenagem tanto de estômago, baço, pâncreas, intestinos, grosso e delgado e vesícula biliar. Beleza? Sistema porta aí facilitado pra gente. Próxima questão que vier, vocês não vão nem pensar duas vezes, já sabem o que responder. O sistema digestivo possui diversas funções. Eu preciso de uma água, em nome de Jesus. Bebe água, gente. Pausa pra água. Brasília tá muito seca, desértica, então pausa para água.
Vamos voltar lá. O sistema digestivo possui diversas funções que permitem a fragmentação mecânica e química dos alimentos, para que seja possível a absorção dos produtos digeridos. Contudo, existem carboidratos complexos que somente serão fermentados com auxílio de bactérias, que também produzem vitaminas B e K. Esse processamento ocorre aonde? Eu estava falando sobre isso quando eu falei de sistema porta, né? O único ponto, assim, do nosso sistema trato gastrointestinal, onde eu vou ter esse processo de digestão facilitada por bactérias, por meio da fermentação de alguns carboidratos complexos, tais como a celulose lá dos vegetais que a gente come, onde essas bactérias também produzem vitaminas B e K, é no intestino grosso, pessoal. É na porção final desse trato gastrointestinal, beleza? Então, não tem muito o que trazer em relação a isso para vocês. Eu tenho digestão de carboidrato em outros pontos? Claro que eu tenho, óbvio que eu tenho. Mas, mediado por essa atividade de bactérias fermentando, produzindo vitamina B e K, isso é intestino grosso, beleza? Então, não tenho dúvida em relação a isso, tá bom? Vamos lá? Próximo. Com relação às características funcionais e propriedades do sistema circulatório, é correto afirmar que... Adoro essa parte de... Ops, agora sim, agora vocês estão vendo. Eu adoro essa parte de fisiologia cardíaca, porque é lindo o fato do coração, por si só, se controlar, né? Entre aspas, tipo, eu não preciso de mais ninguém, eu bato sozinho e é isso. E aí eu montei todo um esquema aqui, autoexcitatório, um esquema de condução super eficiente e tá tudo lindo. Então eu acho isso maravilhoso. Meu celular tá falando sozinho aqui. Então vamos lá. O nosso sino atrial está localizado na parede posterior do átrio esquerdo. Errado. O nosso sino atrial, que é o início, né, o responsável, que é o marca-passo do coração, que é o responsável por dar início a esse processo de contração, de batimento, tanto contração quanto relaxamento, mas pensando, né, que na verdade eu preciso de um potencial de ação que gere contração, o responsável por isso é o átrio esquerdo. Algumas células especializadas, algumas fibras musculares especializadas geram um potencial de ação excitatório que gera um impulso elétrico no coração para que ele funcione, para que ele bata, literalmente, né? Para que as câmaras cardíacas contraiam e façam a movimentação do sangue no interior. O nosso sino atrial, ele, entretanto, todavia, não fica no lado esquerdo, ele fica no átrio direito. Você precisa saber disso. Você precisa não ter nenhuma dúvida sobre isso. O coração tem células especializadas, ele quer a questão correta, né? Capazes de gerar e conduzir impulsos elétricos. Sim, acabei de falar que eu acho, inclusive, que isso é lindo. De tanto gerar quanto conduzir, tá? Isso é importante também. O sistema de condução, ele é muito importante. Porque se eu tenho um sistema de condução desajustado, vocês concordam que talvez o processo de propagação desse impulso, ele pudesse ser irregular e gerar um batimento irregular? Então, eu preciso de um sistema de condução bom e funcionando adequadamente. E eu preciso de células especializadas para isso. Quais são as células especializadas nisso? Vamos falar delas já já. O principal marca-passo do coração é o nó atrioventricular. Não, é nó sino atrial, passa aqui pelo átrio, nó do átrio ventricular. Eita. E aí aqui, ó, ventrículos pelo sistema de Purkinje, né? As fibras de Purkinje, as células de Purkinje que vão fazer essa distribuição, esse sistema de condução adequado e de preferência igual, né? Equilibrado. Entre esse daqui e esse aqui também tem um processo de controle. Eu não quero que os átrios eles se movimentem junto com os ventrículos. Não faz sentido, né? Para o objetivo que é contrair, passa o sangue para cá enquanto esse está vazio. Se eu contrair os dois ao mesmo tempo, também não faz sentido. Essa imagem ficou esquisita, mas tudo bem.
A propagação do impulso elétrico no coração se inicia nos ventrículos. Errado também. Se inicia nos átrios, no nó sino atrial. Sístole é o relaxamento da câmara cardíaca para um novo preenchimento de sangue no seu interior. Sístole é a contração. Esse relaxamento é diástole. Essa imagem ficou terrível. Vamos para uma imagem bonita. Pronto, perfeito. Olha aqui. O nó sinoatrial, o nó sinusal, que seja as vias internodais, o nó atrioventricular, e aí aqui o feixe de His, composto por essas células de Purkinje. Gente, eu tenho até que ver se a pronúncia é essa mesmo, tá? Se a pronúncia é essa. Se eu ler, eu sei. Mas a pronúncia pode não ser essa, eu tô passando vergonha gravada aqui com vocês. Então, não façam de mim um meme, ok? Obrigada. E aí, eu tenho um feixe aqui, ó, pro átrio esquerdo e esse processo de distribuição. Esse aqui é muito importante para dar uma atrasadinha, tá? O nó do átrio ventricular, ele dá uma atrasadinha nesse impulso, ele dá uma seguradinha nesse impulso antes de enviar para os ventrículos, justamente porque eu preciso que esse aqui contraia, dê tempo dele relaxar, encher o ventrículo, para depois contrair o ventrículo, tá certo? Lindo, belíssimo. Tá, vamos para a próxima. O centro nervoso que possui receptores sensíveis... Nossa, minha cara que tá aparecendo. O centro nervoso que possui receptores sensíveis à alteração da concentração de CO2 responsável por controlar a respiração está localizado no... Gente, eu não tenho muito o que dizer para vocês sobre isso. Centro nervoso que possui receptores sensíveis à alteração de concentração de CO2. Não é pulmão, não é a medula, apesar de fazer parte do sistema nervoso, não é o hipotálamo não regula a respiração, também não são os brônquios, é o bulbo, ponto e acabou. Eu não tenho muito o que falar. E não é a primeira vez que a gente vê aqui no processo de correção questões que associam o centro respiratório, o centro cardiovascular, o controle disso ao bulbo. E quando fala de respiração, é diretamente. Então, sempre que eu falo de centro respiratório, eu estou falando do bulbo, beleza? E em relação à concentração de CO2, ele é especialmente especial. Ele é especialmente destacável, porque no bulbo em si, existem células sensíveis à concentração de CO2, de gás carbônico. E aí, a depender da alteração da concentração, existem os estímulos. É do bulbo que parte o nervo vago. É do bulbo que parte o nervo glossofaríngeo. E esses dois aqui são muito importantes. Nono e 10º. Eles são muito importantes nesse processo de controle de centro respiratório, de controle respiratório cardiovascular, tá? Pensando em processos de percepção de alteração de concentração, tanto de CO2 quanto oxigênio, o que pode aparecer para você é que o bulbo é sensível à alteração de concentração de oxigênio. O bulbo não é sensível à alteração de oxigênio. Agora de CO2, sim. Para alterações de oxigênio, ele vai interpretar essa alteração, ele vai perceber essa alteração por meio de por meio de quimiorreceptores, que são inclusive derivados desse nervo aqui, ó, da continuidade, da ramificação desse nervo. Eu tenho baroreceptores na parte carotídea, que são mais sensíveis à concentração de oxigênio, tá certo? Então, atenção com isso aqui, em se tratando dessa concentração direta de CO2 a ser percebida pelo bulbo, beleza, faz sentido. A O2 nem tanto, tá bom? O choque distributivo, eu marquei a questão? Marquei letra C, bulbo. 70. O choque distributivo é conceituado como um choque com perda relativa de volume. Essa característica se deve ao... numa outra correção aqui, eu trouxe a minha esquematização, que eu acredito que facilita na compreensão do choque. A analogia, né?
Pensando no choque como uma falha circulatória, grave, onde eu tenho uma hipóxia que gera um metabolismo anaeróbico que não dá conta. É basicamente isso, que gera uma falha. Uma falha celular, uma falha tecidual, uma falha do órgão, uma falha de sistema e, finalmente, uma falha do organismo, beleza? Se não revertida em nenhum momento. É isso, é uma falha gradual. E aí, quais são os componentes desse sistema circulatório que são sensíveis a esse processo de comprometimento e que fazem esse sistema funcionar? O coração enquanto bomba, os vasos enquanto condutores, né? E o volume enquanto aquilo que deve ser conduzido, deve ser conduzido para conduzir oxigênio, né? Então, se eu sei que a principal forma de transportar oxigênio é por meio das hemácias, as hemácias estão na corrente sanguínea, estão no sangue, eu preciso de um volume adequado para garantir uma boa perfusão. O volume por si só solto não adianta nada, eu preciso de uma rede que distribua, eu preciso de vasos. E eu preciso de uma bomba para fazer com que seja distribuído. E aí eu fiz a analogia da mangueira de jardim. Você tem um volume de água que passa por aquela mangueira, você tem a mangueira, que tem um calibre específico, e você tem uma bomba, que é responsável por manter ali uma vazão, beleza? Quando eu vou irrigar as plantinhas, eu preciso de uma vazão específica para que a água chegue no fim da mangueira, chegue na ponta da mangueira. É basicamente o nosso sistema cardiovascular, beleza? Se por algum motivo meu coração, a minha bomba lá que está garantindo a vazão da água falha, eu tenho um choque cardiogênico. Se não tem se não tem o que enviar água, se eu desligo a torneira, literalmente, ou a bomba da caixa d'água, sei lá, o que quer que seja, o que facilite seu processo de analogia, de compreensão, não tem como chegar a água na ponta da mangueira. Se por algum motivo eu altero a minha mangueira, é ótimo. Se por algum motivo eu mudo com a mesma vazão que eu tenho, com a mesma bomba e com o mesmo volume que eu tenho, eu pego uma mangueira muito grande, com calibre muito grande, pode ser que a água não chegue. Eu tenho uma perda relativa do volume. Por quê? Porque esse volume vai ficar represado. Ele não vai chegar na ponta da mangueira. Tem espaço demais para o volume que é até então fixo. Entendeu? Então, eu estou falando de problemas de distribuição. Então, são os meus choques distributivos que resultam de uma vasodilatação. E aí eu tenho o neurogênico, o séptico e o neurogênico séptico anafilático. Se eu tenho a mangueira ainda boa, aquela mangueira ideal, a bomba funcionando, mas eu não tenho água, ou então pouca água, não vai chegar na ponta da mangueira. As plantinhas vão ficar sem ser irrigadas, entendeu? E aí, se eu tenho um furo na mangueira, por exemplo, eu tenho um choque hipovolêmico do tipo hemorrágico. Se eu tenho perda de sangue, volume por meio de sangue. Agora, se eu tenho uma perda de volume por outros meios, seja por vômito, diarreia, perda de plasma por uma queimadura, por exemplo, coisas desse tipo, eu tenho o choque hipovolêmico não hemorrágico, mas que também gera repercussão no meu volume. Eu ainda não encontrei uma boa associação desses aqui com a mangueira de jardim, mas eu vou encontrar. Se você encontrar, me fala. Se você conseguir construir melhor essa analogia, se você não estiver rindo de mim nesse momento, me fala, tá bom? Ok, voltamos para a questão, né? Tudo isso para a gente fazer essa questão. O choque distributivo, se é distributivo, eu já sei que o problema está aqui, ó. É conceituado como um choque com perda relativa de volume por conta desse represamento que eu falei para você.
Essa característica se deve ao sangramento presente na vítima? Não, isso não é uma perda relativa de volume, isso é uma perda real de volume, né? E não tem a ver com choque distributivo. Perda da força da contração miocárdica? Também não. Se eu tenho algo que comprometa o funcionamento da bomba, é cardiogênico. Perda hídrica por desidratação. Ó aqui, ó. Desidratação. Por vômito, por diarreia, por aumento de temperatura, né? Então, Brasília, por exemplo, nesse momento. Vasodilatação generalizada. Aí sim. Medicamento utilizado na infecção presente. Não, né? Então, estamos falando de vasodilatação generalizada. Beleza? Choque distributivo, que tem esse mecanismo característico de gerar vasodilatação e processo de represamento do volume, tá bom? E comprometer naturalmente retorno venoso e perfusão tecidual. Ótimo, adoro essa questão. Vamos continuar. A hematopoiese é o processo pelo qual são formadas células do sangue. Ela abrange a origem, a multiplicação e a maturação de células precursoras das células sanguíneas, que acontece na medula óssea vermelha de certos ossos do sistema esquelético. São ossos que contêm tal função. Vamos lá, minha gente. Segundo Tortora, né? Por que eu falo segundo Tortora? Que é uma das principais referências que, pelo menos, eu utilizo, acredito que o professor Barreto também, para as aulas de anatomia e um pouquinho de fisiologia. Os ossos que ainda compõem, que ainda possuem, né? Por que eu falo ainda possuem? Porque existe uma modificação. Durante a fase embrionária, até um certo tempo da infância, você tem uma concentração maior de medula óssea vermelha em alguns ossos, como a tíbia e a fíbula, por exemplo. Dada uma certa idade, esses ossos, essa medula óssea vermelha, ela vai se transformar em medula óssea amarela, que não tem esse processo de hematopoiese. Então, é por isso. Os que mantêm essa função são, e aí, vamos guardar isso aqui: quadril, costelas, crânio, vértebras, e aí, úmero, fêmur, deixa eu ver se eu estou esquecendo algum, externo. São esses, beleza? E aí, pensando em fêmur e úmero, a gente está falando de epífise, de partes distais das extremidades, né? O osso é assim, pá, dessa parte, onde eu mantenho ainda uma estrutura com osso esponjoso que contém medula óssea vermelha, beleza? Então, são esses. Eu preciso ter isso gravado, tá? Porque se aparecerem outras estruturas ósseas, a gente vai descartar enquanto item. Então, vamos ver o que eles trazem aqui de itens, né? Quadril, costelas, externo. Opa, já acertei na primeira, que coisa linda. Parece que é essa, hein? Vértebras, crânio e tíbia. Não. A não ser que a pessoa tivesse menos que 5 anos. Não é o caso, né? Não é o caso. Quadril, rádio e úmero. Quadril sim, rádio não, úmero sim. Quadril, fêmur e tíbia também não. Úmero sim, ulna não, costela sim. Ops. Então, eu fico com a letra A, que eu já sabia que era certa desde o começo. Beleza? Isso não tem também muito o que trabalhar em relação a isso. É isso e ponto. Com relação à ventilação pulmonar, a sinal alternativa correta. Vou dar Na inspiração, ocorre o relaxamento do diafragma e músculos intercostais. Gente, na dúvida sobre o sistema respiratório, esse é o momento da prova de você respirar, literalmente. Tá em dúvida? Para e respira. Na inspiração, ocorre o relaxamento do diafragma. Você vai parar e respirar agora. Relaxamento do diafragma? Claro que não, né? É contração do diafragma. Contração do diafragma. É a fase ativa, inclusive, desse músculo, onde ele se contrai, empurra, né, as vísceras para baixo e ganha espaço na cavidade torácica. Se eu tenho cavidade torácica maior, eu tenho aumento de volume. Se eu tenho aumento de volume, eu tenho alteração da pressão intrapulmonar, que ela se torna menor que a pressão intraatmosférica e o ar vai de fora para dentro.
beleza? E músculos intercostais também, eu preciso que eles se contraiam para que façam essa elevação da caixa torácica, para que eu aumente o volume. Então, essa está errada. O relaxamento do diafragma promove a retração do tórax na inspiração. Se eu estou falando de relaxamento do diafragma, eu estou falando de expiração. Então, tá errado. E retração também, né? Em virtude do... a retração faz sentido, mas é na expiração e não na inspiração. Na inspiração eu tenho um aumento, não uma retração, tá? Aí eu tenho a expansão da caixa torácica. A pressão de ar intrapulmonar fica menor do que do ar na atmosfera no início da inspiração. Bacana, isso aqui faz sentido. Eu preciso, lembra de novo, eu tenho um processo de movimentação, tenho um processo de contração do diafragma dos músculos intercostais. Respira aí para você sentir. Eu gero um aumento de volume. Esse aumento de volume faz com que a pressão intrapulmonar seja menor do que a pressão atmosférica e o ar tende a ir de um ambiente de maior para menor pressão, beleza? E é assim que o ar se movimenta. O processo de ventilação, ele parte desse pressuposto, dessa base física, né? Na expiração, ocorre a contração do diafragma para baixo e dos músculos intercostais para cima. Não, isso é na inspiração. O diafragma se contrai e faz isso, ó, aumentando o volume aqui em cima e os intercostais fazendo a elevação da caixa torácica, tá certo? Então, não, isso aqui é a inspiração. A retração do tórax ocorre na expiração, juntamente com a diminuição da pressão alveolar. Tava certo até aqui. E aí, se você só decorou que inspiração inspiração aumenta a expansão do tórax, retração diminui. Meu Deus, o celular tá falando sozinho aqui. A retração do tórax, calma, vamos lá. Se você só tem na cabeça aqui, a inspiração eu tenho expansão do tórax e na expiração eu tenho retração do tórax, você vai ficar bem aqui, na metade do caminho, e talvez não acerte esse daqui. Eu preciso entender esse processo de aumento de volume, diminuição da pressão e assim a movimentação do ar. Quando eu tô falando de expiração, é o processo inverso. Eu tenho um aumento da pressão alveolar, um processo de expulsão mesmo, em relação à pressão atmosférica. E aí, de novo, o ar vai de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Se eu aumento a pressão alveolar, a pressão intrapulmonar nesse processo de expiração, o ar vai sair, entendeu? Então, aqui, quando a gente fala de expiração, a gente está falando de aumento da pressão alveolar. Ah, eu trouxe uma imagem, para você não ficar aí hiperventilando sozinho quando você assiste a correção, tá? Olha lá, a parte de inspiração, olha os músculos intercostais fazendo essa elevação da caixa torácica e o diafragma se contraindo e abaixando e aumentando o volume da caixa torácica. Aumenta o volume, diminui a pressão, ar entra. Nossa, minha letra hoje está especialmente bonita. E aí o contrário, diafragma relaxa, volta para esse estado inicial, diminui o volume e os intercostais se relaxam, também diminui o volume da caixa torácica. Diminui o volume, aumenta a pressão, exatamente, e o ar sai. Beleza? Massa, bacana. Então, a questão correta é a letra C. Eita, essa questão é boa. Trato gastrointestinal. Vamos lá, na tela para vocês lerem com calma. A digestão é uma forma de catabolismo que muitas vezes é dividida em dois processos, com base em como os alimentos são decompostos. Digestão mecânica e química. Com relação à digestão química, assinale a alternativa que apresenta adequadamente a relação do órgão com a respectiva enzima e função na digestão. Se eu fosse você, que está aí estudando para esse concurso, sabe o que eu faria? Eu faria uma tabela bem linda sobre, passando por todo o sistema, por todo o trato gastrointestinal e apontando as principais enzimas envolvidas em cada processo, tá? Por quê? Porque eu acho lindo disso ser cobrado.
E acho que, partindo ainda da ideia muito, muito bem consolidada que eu tenho de que você precisa saber sistema nervoso, você precisa saber sistema cardiovascular e você precisa saber sistema respiratório para você entrar ali na competição. Para você se destacar, você precisa saber gênito urinário e trato gastrointestinal. E essa parte decoreba chata de enzima, gente, se você decora isso aqui, se você associa, se você consegue criar relações já, organizar, fazer um mapa mental disso aqui, você tá na frente, você vai um pouquinho à frente, beleza? Então, se eu fosse você, eu faria isso. E aí, o que eu fiz? Vamos fazer um pouquinho disso? Vamos apontar algumas enzimas importantes em cada parte do processo? A minha tela travou, mas eu trouxe essa imagem aqui pra você. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui pra ficar... Eita, professora, pra ficar aqui mais fácil pra vocês. Bom, o processo começa na boca. Tanto a parte química quanto a parte mecânica. Na boca, eu vou ter duas enzimas principais. A pitialina, que pode aparecer para você como pitialina ou como amilase salivar. Tá? Essa amilase vai transformar o amido em maltose aqui. Atenção para isso. Aparece também a lipase lingual, que vai começar o processo de transformação de triglicerídeos em componentes gráxicos, né, de ácidos gráxicos menores, em menor tamanho. Pensem que é o começo da digestão química, então não dá para eu pegar, transformar a amilase salivar, o amido, num carboidrato pequenininho, né? Precisa seguir ali uma linha, tá bom? Então, assim como a lipase lingual não vai de cara transformar na menor cadeia de ácidos graxos possíveis, sendo que esse processo não dá tempo, na real, também. A gente não fica ali, ó, mastigando tempo suficiente para que esse processo aconteça. As duas funcionam muito bem num pH levemente ácido, pH da saliva, levemente ácido, tá bom? Eu não lembro agora, eu não lembro se é 6, se é 7 ponto alguma coisa, vou ficar devendo isso para vocês, mas é levemente ácido. Isso faz diferença, tá? Essa parte de pH e função enzimática é extremamente importante, principalmente no trato gastrointestinal. Eu tenho uma porção do trato gastrointestinal que é altamente ácida. Então, só dá para funcionar nessa parte do trato gastrointestinal uma enzima que funciona muito bem num meio muito ácido, tá? Lembre-se disso quando vocês forem fazer esse esqueminha, esse caminho. Continuando. Esôfago não secreta enzima. Ele vai secretar só muco. Um muco que vai lubrificar e junto com o movimento peristáltico vai favorecer a movimentação, a descida desse bolo alimentar. No estômago, por sua vez, você já começa um processo mais bacana. Você tem ácido clorídrico sendo liberado. Ah, mas não é enzima. Não é enzima, não é mesmo não. Mas ele vai fazer a ativação de pepsinogênio, que também é liberado no estômago, em pepsina. E a pepsina é importante. Ela é uma enzima associada ao metabolismo de proteínas. Então, lembre-se disso, beleza? Eu também tenho aqui no estômago a gastrina, liberação de gastrina, que é um estimulador da liberação tanto de HCl quanto de pepsinogênio. Ops, voltei. Ai, não tinha se perdido. Tanto de HCl quanto de pepsinogênio. Então, existe esse processo aqui. Aí, o que pode acontecer com o examinador? Falar para você que a gastrina é liberada no estômago como uma enzima na atividade, onde a atividade é o metabolismo de proteínas. Cuidado, isso é um hormônio, tá bom? Continuando, eu tenho aqui, esse bolo alimentar vem pra cá, blá blá blá, e aí ele chega aqui, chega no duodeno. No duodeno ele vai sofrer efeito de quem, minha gente? Suco, e aí o duodeno tem uma jogadinha do suco pancreático aqui, né? A jogadinha é ótima. O bolo não passa pelo pâncreas, isso é importante. Ele passa aqui no duodeno e aí recebe o suco pancreático.
O suco pancreático, por si só, ele tem várias enzimas. Algumas têm destaque. Tripsina, quimiotripsina. Tripsina e quimiotripsina. Eu tenho um suco rico nesses componentes. E aí, aqui do lado acho que até tem essa tripsina aparecendo associado a outro órgão. E ela também está envolvida no metabolismo de proteínas, beleza? Não esqueçam disso. Aqui também, no duodeno, eu vou ter a ação da bile, da vesícula biliar. Outro ponto importante que pode aparecer para você em prova, falando que a bile é uma enzima. A bile não é uma enzima, tá? A bile não é uma enzima. A bile, ela é um agente emulsificante, detergente da gordura. Ela vai dar um jeito de separar. Sabe quando você pega vai lavar a louça, aquela panela engordurada terrível, que você joga o detergente, você consegue perceber a separação ali de gorduras menores, sabe? Daquele aspecto oleoso, só que divididinho. Isso é um processo de emulsificação de detergente. Você vai separar, a grosso modo, tá, minha gente? A grosso modo. Você vai separar em porções menores para favorecer a clivagem, o metabolismo mais adiante, tá bom? Por meio de uma enzima que, de fato, esteja envolvida no processo de metabolismo de gordura. Então, ela não é uma enzima. Atenção com isso aqui. Muita atenção com isso aqui, porque isso aqui cai em prova consideravelmente. Essa espeguinha, essa troca, né? Continua aqui o caminho, entra no intestino delgado. O que eu vou ter no intestino delgado? Coisa pra caramba. O intestino delgado tem coisa pra caramba. Muita digestão química acontece aqui. Eu vou ter amilase. Importante, tá? Pâncreas também, desculpa. Na verdade, a amilase, eu tenho uma amilase pancreática aqui, ó. O suco pancreático, ele tem bastante coisa. Também tem uma lipase pancreática. Eu esqueci delas. Então, importante. Intestino delgado, eu vou ter lactase, maltase, que já é um carboidrato menor, sacarase, enteroquinases e peptidases, que já vão atuar em partículas menores dentro de cada grupinho, né? Mas principalmente dos carboidratos, tá vendo? Principalmente dos carboidratos. Peptídeo é proteína, beleza. Mas tem muito metabolismo aqui, muita parte de digestão química de carboidrato, tá bom? Beleza. Intestino grosso. No intestino grosso, a gente tem uma liberação muito maior de muco do que de enzimas de fato. A parte final do processo de digestão que acontece no intestino grosso está associada ao quê? As bactérias fermentadoras que existem lá, que colonizam essa parte, que vão, dentro do processo de digestão química de alguns carboidratos diferentões, mais complexos, para os quais a gente às vezes não tem enzima, como a celulose, essas bactérias vão atuar nesses carboidratos diferentões, como a celulose, e gerar vitamina B e K, tá bom? Mas, majoritariamente, o processo enzimaticamente falando, no intestino grosso não é tão relevante. Eu tenho uma produção muito maior de muco, assim como no esôfago. É o muco para facilitar o deslocamento, né, desse quilo, desse processo final aí, tá bom? Beleza. É mais ou menos isso. Eu acho que dá para ter um resumo importante, bom, de algumas enzimas principais e onde elas estão, beleza? Vamos para a questão, né?
Na questão, ela fala que na boca você tem maltase que faz digestão de amido. Não faz sentido maltase fazer digestão de amido. Então, mesmo que você não soubesse, maltase é para maltose. Se eu quero amido, é amilase. E na boca eu não tenho maltase, eu tenho amilase, né? Amilase salivar, ou pitialina. Aí ele fala que o estômago, eu sempre falo, ele fala como se o examinador fosse uma entidade, né? Mas é assim que eu interpreto e vai continuar assim. Estômago, tripsina, digestão de proteína. Não, tripsina é enzima de destaque presente no suco pancreático. Intestino delgado, lactase, digestão de lactose. Bacana, parece que sim. Pâncreas, pepsina, digestão de proteína. Não. A pepsina, cadê você, pepsina? Proteína, só que no estômago. Por isso que esses esquemas são bons. Pepsina no estômago. E essa em específico tem que ser num pH ela atua num pH baixíssimo, perto de 1. Tá bom? Então, pepsina, estômago. Lembra, ácido clorídrico transforma pepsinogênio em pepsina, que está associada à digestão de proteína. A gente tem que... Gente, isso aqui não é uma fisiologia fácil, nem básica. Eu não acho, na real, eu não acho. Por isso que eu também é uma oportunidade para mim rever esses pontos, revisar esses pontos. Porque eu acho extremamente difícil. Não faz parte da minha realidade enquanto bombeira hoje realizar o exercício de relembrar esse tipo de coisa. Então, ela tem que ser relembrada por outros motivos, ou no meu processo de estudo pessoal, ou no meu processo de estudo preparatório para poder trocar com vocês, dar as aulas de vocês, fazer correção. E eu acho que é muito detalhinho, só que para mim isso aqui é um prato cheio para a questão de prova. Isso é um prato cheio para a questão de prova. Então a gente precisa massificar isso aqui, passar, repassar, e sempre que tiver oportunidade a gente vai passar e vai repassar essas enzimas e onde elas se localizam aí na fisiologia do trato gastrointestinal, nesse processo de digestão química, beleza? Então, não é essa. Vesícula biliar, bile, digestão de gordura. Aí aqui é onde está o lado ruim da pessoa que fez essa questão. Não sei quem fez, sei que é simulado do Missão, não sei quem fez, mas dá pra ver que tem um lado ruim. Respectiva enzima. Aí você, não, vesícula biliar, bile, digestão de gordura. Lindo, amei, porque eu não sabia da lactase, então eu amei essa. E marca essa. Tá errado, bile não é enzima, beleza? Então, é isso. Eu passei rápido, né? Eu adoro que eu termino a questão e vou embora. Mas é basicamente isso. Letra C. A respeito da circulação humana, de acordo com a imagem, é correto afirmar. É correto afirmar. Vou deixar vocês olharem para a imagem enquanto eu bebo uma água. Porque sim, tô morta de sede. Ah, a imagem não passou. Agora vamos passar. A respeito da circulação humana e de acordo com a imagem, é correto afirmar que... Adoro, porque essa ainda te ajuda. A estrutura indicada em 4 separa os átrios dos ventrículos. Tá separando o átrio de ventrículo aqui? Não, aqui é septo interventricular, então tá errado. A veia cava superior está indicada em 7. Já vou lá nela. 7, veia cava superior? Não, né, gente? Aqui, ó, tronco da artéria pulmonar, artérias pulmonares. Então, não. Levando sangue venoso ao coração. Não. 4 veias pulmonares chegam ao pulmão contendo sangue venoso. Também não. De novo, aquele esqueminha, né? As veias pulmonares, elas chegam ao pulmão contendo sangue arterial. Porque elas vêm aqui, ó. Olha elas aqui. Tá? Infelizmente, sinto dizer. O sangue venoso, ele sai do coração do átrio direito pelas artérias pulmonares para ser oxigenado no coração. Para ser oxigenado no coração. E aí, de novo, tudo aquilo que eu falei ali naquela imagem linda que eu tinha feito para vocês. É onde um examinador do mal... Mentira, nem do mal. Isso eu acho até previsível essa troca ser realizada, esse tipo de questão ser realizada, tá bom? Sangue venoso
e arterial saem do coração pelas artérias indicadas em 7 e 8, respectivamente. Sangue venoso, 7, faz sentido, saindo do coração. 8, sangue arterial, cadê você? Aorta, faz sentido. Vou deixar aqui por enquanto. A válvula tricúspide impede o refluxo sanguíneo de 2 para 3. A válvula tricúspide impede o refluxo sanguíneo de 2 para 3. O sentido do sangue é esse, né? Então, se for para ter refluxo, é daqui para cá. Eu tenho quase certeza, se eu não me engano, essa questão tá com o gabarito errado, tá? E por minha conta em risco, esse gabarito está errado e o gabarito certo é a letra D. Vou até rever a questão. Sangue venoso e arterial saem do coração pelas artérias indicadas em 7 e 8. Se sai é artéria 7, venoso 8, tá certo. Se eu não me engano, o gabarito dessa questão é letra A e letra E, desculpa. Pra mim não faz o menor sentido. A válvula tricúspide não impede esse refluxo de 2 para 3, não, é de 3 para 2. É isso. Não tem muito o que olhar. Atenção, vou botar uma atenção aqui pra vocês. O gabarito está errado. A resposta certa é a letra D. Choque, questãozinha de choque. Adoro. Choque é provocado pela perda de grandes volumes de líquidos do corpo. Exemplos: hemorragias, desidratação por diarreia, vômitos intensos ou calor excessivo, perda de plasma causada por queimaduras. A descrição do choque que completa a lacuna é: bom, é um choque hipovolêmico, né? A gente está falando de volume. Do tipo não hemorrágico, inclusive. Não sei se ele vai... Não tem esse hífen, né? Não hemorrágico. Vamos ver o que o examinador vai me perguntar. A descrição do choque que complementa a lacuna é cardiogênico. Não. Falha cardíaca não é o caso. Gente, às vezes eu escrevo rápido e fica parecendo que eu não sei escrever, mas eu sei escrever, tá bom? Falha cardíaca. Hipovolêmico, sim, gosto. Gosto dele. Eu ia botar um coração, mas não para não confundir, mas sim. Séptico, não. Distributivo, não. Anafilático, não. Esses três aqui têm o mesmo mecanismo. Então, é até fácil de eliminar. Na verdade, o mesmo mecanismo, não. Esses dois aqui, ó. Gente, essa caneta. Esses dois aqui, ó, são tipos de distributivo. E a gente já sabe o mecanismo, né, de como fisiológico do choque distributivo, onde eu tenho uma vasodilatação intensa, disseminada, e aí eu tenho um processo de represamento. Então, não é o caso. Aqui é perda de grandes volumes de líquido do corpo, não necessariamente sangue, então é o hipovolêmico não hemorrágico. Ah, ele falou que hemorragias, olha que maluca. Então, ó, tira aqui. Hipovolêmico basta. Se não tivesse esse aqui, tivesse uma especificação embaixo, do tipo não hemorrágico, você já ia ficar ligado. Mas tem. Então, é só hipovolêmico, beleza? Tranquilo? Arrasamos, acertamos essa também. O peritônio é uma membrana serosa que reveste os órgãos e a parede da cavidade abdominal. São órgãos cobertos pelo peritônio, exceto. E aí, essa questão, ela tem uma coisa. Por quê? Fígado e estômago são, obviamente, cobertos pelo peritônio. Beleza. Porém, todavia, entretanto, esses dois aqui me deixam um pouco receosa em relação. Por quê? Esse aqui é, obviamente, retroperitoneal. Ou seja, ele fica atrás, ele fica de fora do peritônio. Só que eu tenho partes desses dois, e aí, gente, o gabarito da questão é letra A, tá? O gabarito da questão é letra A. Só que aí eu tô problematizando e tô trazendo pra você outros aspectos importantes. Eu tenho partes, componentes desses dois aqui, principalmente desse aqui, que também são considerados retroperitoneais, que podem aparecer como órgãos que não fazem parte do peritônio, tá bom? Que não são compreendidos ou envoltos no peritônio. No intestino grosso, eu tenho colo ascendente, uma parte dele,
e do descendente retroperitoneais, tais como retroperitoneais, tais como os rins. Eu tenho também pâncreas e duodeno. Pâncreas não apareceu aqui, mas aí você já guarda que o pâncreas não é peritoneal e o duodeno também não. Então, na verdade é esse daqui, né? É esse daqui. Beleza? Ah, mas o duodeno, será que o duodeno pode ser considerado uma porção inicial do intestino delgado? E aí, será que pode? Pode ser interpretado dessa forma? Então, atenção para esses componentes que são retroperitoneais e que, por esse motivo, não pode ser entendido que eles são cobertos ou envolvidos pelo peritônio, tá? Na verdade, pode aparecer na sua prova, em alguma questão. Como aqui os examinadores ou o examinador colocou os dois sem especificar, beleza, os rins são obviamente retroperitoneais. Sempre foram, entendeu? Quando eu falo sempre foram, é porque esses aqui, inicialmente, no processo embrionário, fizeram parte e depois saíram. Tipo, não quero mais, tô de boa, não quero mais ficar no peritônio. Entendeu? Então, atenção para isso. As descrições anatômicas baseiam-se em 4 planos imaginários que passam através do corpo na posição anatômica. Com relação aos planos, é correto afirmar que o plano sagital é o plano vertical que passa através do corpo em ângulo reto ao plano mediano. Errado. Mais uma vez. O sagital, ele divide alguma coisa em direito e esquerdo. Seja o corpo em si, seja um órgão, seja uma estrutura, em direito e esquerdo. Se eu tenho um sagital, e aí, esse direito e esquerdo pode ser assim, ou pode ser assim, ó. Aqui continua sendo direito, aqui continua sendo esquerdo. Ambos são cortes sagitais. Qual é a diferença entre eles? Esse que divide exatamente ao meio é mediano. Esse que está aqui do ladinho do mediano, o mediano existe, né? É o paramediano. Entenderam? Então, não tem como o plano sagital estar em ângulo reto ao plano mediano. Até porque o plano mediano é um tipo de plano sagital. Se for um plano sagital que divide as duas partes exatamente iguais entre direita e esquerda, ele é um plano mediano. Entenderam? Então, errado. Ele quer a questão correta. O plano mediano é o plano vertical que atravessa longitudinalmente o centro do corpo. Vamos guardar esse daqui. O plano coronal é o plano que atravessa o corpo em ângulo reto aos planos mediano e frontal. Já sei por que está errado. Plano coronal e frontal é a mesma coisa. É aquele que eu vou trazer a imagem que vai ficar mais fácil de dividir. Que de fazer esse corte aqui, ó. Entendeu? Que divide entre parte anterior e posterior, de forma vertical. O plano coronal e plano frontal é a mesma coisa, são sinônimos, tá? Então, não faz sentido do plano coronal estar em ângulo reto com o frontal. Com o mediano, sim, isso é fato. Eles se relacionam dessa forma. O plano axial divide o corpo em partes anterior frontal e posterior dorsal. Errado. Plano axial, transversal, transverso, né? Horizontal divide em anterior não, superior e inferior. Esse aqui é o coronal, o sagital. Então também tá errado. O plano coronal divide o corpo em parte superior e inferior, né? Tá um negando o outro. Então essa aqui é a resposta certa. A gente já tinha gostado dela ali, né? Mas aí a gente aproveita e faz uma revisão das outras. E aí aqui, ó, plano transverso, paramediano, igual eu mostrei pra vocês, mediano, plano frontal aqui nessa divisão e plano mediano. O oblíquo aqui que faz qualquer angulação menor que 90 graus. Beleza?
boa. Isso cai bastante, né? Uma das ocorrências atendidas no plantão noturno da UR 783 foi a de um paciente vítima de trauma crânioencefálico, às vezes as pontuações, mas enfim, vítima de trauma crânioencefálico. Durante a avaliação, eu botei um ponto final aqui. Durante a avaliação neurológica foi utilizada a escala de coma de Glasgow com reatividade pupilar, onde o socorrista chegou ao resultado de 6 pontos. Esse resultado seria condizente com, vamos lá, passo a passo, um por um, com calma. Se for sem abertura ocular, é 1, aqui, para olhos. Se for gemidos, é 2, porque 1 seria ausente. Se for flexão anormal, pior que flexão anormal, só tem a extensão anormal, que é 2, e a ausente, que é 1, então aqui é 3. Ambas as pupilas reagentes, então não tem nenhum desconto. Então o total aqui é 6. Olha. Vamos ver as outras? Abertura ocular, o estímulo de pressão. Primeiro eu tenho espontânea, verbal e pressão. Espontânea 4, verbal 3, pressão 2. Se for ausente é 1. Sem resposta verbal, ausente é 1. Deixa eu apoiar aqui para a letra ficar mais bonita. E extensão anormal, que é o pior depois do ausente, então é 2. Com apenas uma pupila reagente, não tem nenhum desconto de pupila, então aqui eu tenho 5 menos 1, o Glasgow aqui é 4, aqui é 6, então essa aqui já não tá valendo. Abertura ocular é o estímulo verbal, se for espontâneo é 4, se for verbal 3. Palavras inapropriadas, elas vêm logo depois ou antes dos gemidos, né? Ausente, gemidos ou grunhidos, palavras inapropriadas, desorientado e orientado. Desorientado, confuso, enfim, e orientado, que é 5. Então, aqui, palavras inapropriadas vai ficar com 3. Retirada do membro. Retirada do membro eu tenho, obedece a comando 6, faça um estímulo e ele localiza 5, retirada do membro 4. Com ambas as pupilas reagentes. Então não tem nenhum desconto, 6, 10 de Glasgow. Sem abertura ocular, sem resposta verbal, sem resposta motor. Gente, sem abertura ocular, 1, mais 1, mais 1, sem resposta motora, sem nenhuma reação pupilar, menos 2. Vai, é 1, Glasgow. Sem abertura ocular, 1. Confuso, 4. Retirada do membro, retirada, localiza, retira. Retira é 4 também. Com ambas as pupilas reagentes, 8 mais 8, 9 de Glasgow. Então, ele estava procurando o 6, né? Nossa, você foi fazendo tudo assim, um em cima do outro, socorro. Lembra que eu falei que algumas coisas são menos usuais para minha rotina? Enquanto socorrista, enquanto bombeiro militar? Outras não, outras são altamente usuais para minha rotina. Glasgow é altamente usual para minha rotina. Pensando que TCE é relevante, tanto epidemiologicamente, quanto a acometimentos graves e potencialmente fatais no trauma, quanto pensando em incidência mesmo. Em incidência, a quantidade de TCEs, proporcionalmente à quantidade de traumas, ela é relativamente alta. A gente acaba por utilizar bastante essa escala. Então, vai ficando mais fácil lembrar dos aspectos e fazer a pontuação. Ah, eu não trouxe. Eu ia trazer uma escala de coma de Glasgow de colinha aqui pra você. Mas procura aí nos seus arquivos, né? Pra utilizar, pra fazer com calma, às vezes dá um pause, volta a questão e faz de novo. Vamos relembrar aqui rápido. Resposta ocular. Essa vale 4. A motora vale 5. Ops. Ocular vale 4, verbal vale 5, motora vale 6.
E essa forma como eu tô falando pra vocês é como eu vou pensando enquanto eu tô fazendo a avaliação, que eu também faço por desconto. Eu preciso saber quanto vale cada uma, né? Importante. Ocular, e não mudar tanto a ordem da minha avaliação. Ocular 4. Se é espontânea, eu tenho a melhor pontuação. Se é só o chamado, não, né? Chamado, 3, ou verbal. Se é o estímulo de pressão, 2. Se é ausente, 1. Verbal. Paciente, consciente orientado, uma resposta boa. Paciente orientado, sabe onde ele está, fala sem dificuldade, local, data, isso é importante. Eu tenho a melhor pontuação, 5. Agora o paciente até fala bem, as palavras, né, elas são, a comunicação está coerente em relação à produção das palavras, porém ele está desorientado, não sabe onde ele está, confuso, não sabe onde está, às vezes não sabe o nome, não sabe a data, beleza? Então, é sutil, mas perceptível. Confuso. Agora, aquele paciente que solta palavras isoladas, ou seja, a comunicação não é coerente, não é fluida, ele vai para 3, mas ainda assim são palavras. Ele solta palavras, que não necessariamente tem a ver com esse contexto, com o contexto da conversa, da troca entre a pessoa que avalia e o paciente. Palavras isoladas ou inapropriadas, porém compreensíveis. Isoladas, eu vou botar aqui inapropriadas, porque também aparece muito. Inapropriadas. 3. Aqui eu tenho gemidos, grunhidos, sons incompreensíveis. Incompreensíveis, aí eu vou ter ininteligíveis, incompreensíveis, que seja. 2. E ausente. 1. Motora. Obedece comandos. Melhor pontuação. 6. Dá pra ver aí ainda, não dá? Dá. Obedece comandos, 6. Localiza estímulo. 5. Retira. 4. Flexão. Anormal. 3. Extensão. Anormal. 2. Aqui é descerebração. E aqui é decorticação. Ausente. Podia ter trazido a escala apenas, né? Mas eu acho esse exercício importante. E eu recomendo que ele seja feito. Que você faça, de você tentar ir lembrando, aí pega, bota a escala ali, ao final confere. Vê onde você está errando, o que você está confundindo, tá? Principalmente aqui, ó, resposta motora, que eu acho que é a mais chatinha. Localiza estímulo e retira estímulo. Esse retira estímulo pode aparecer também como flexão normal. Flexão normal, tá bom? Então, é isso. E aí aqui a gente sai julgando o restante, tá tudo certo, funciona. Só que, de novo, um exercício de memória, de utilização, de aplicação a situações problema, para que se massifique esse conhecimento. 79. Durante o atendimento a um motorista, foi notado que a grande maioria dos traumas ocorreu no crânio, pois não estava fazendo uso do capacete no momento do acidente. A região mais afetada foi a parte anterolateral direita, com fraturas de osso frontal, zigomático, esfenoide e temporal. Horas depois, o paciente veio a óbito por conta da gravidade do TCE. Trágico isso, né? A respeito desses ossos, assinale a alternativa a seguir. Beleza, ele quer a estrutura a parte de esqueleto do crânio. A fossa craniana média do lado afetado foi comprometida, pois seus 2 ossos formadores, esfenoide e frontal, foram fraturados. Vamos lá. A fossa craniana, eu tenho média, anterior e posterior, né? Cuidado com isso aqui.
O esfenoide vai estar em todos. Ele vai compor todas essas 3 fossas. Então, ele estaria correto. Agora, o frontal é que não faz mais muito sentido. O frontal, ele é componente da anterior, beleza? Então, como ele está falando que a craniana média, está errado por isso. Na média, eu tenho temporal, parietal e o danado do esfenoide. Aqui eu vou ter occipital, esfenoide, parietal, uma partezinha dele, e temporal também. Tem uma imagem depois pra gente trazer. Aqui eu vou ter frontal, o esfenoide e o etimoide. O zigomático, assim como a maxila, são ossos pares pertencentes ao viscerocrânio. E essa divisão é interessante também. Eu tenho neurocrânio e eu tenho viscerocrânio, enquanto divisões anatômicas dos órgãos do crânio. Essa divisão está associada também aos folhetos embrionários formadores, tá? O neurocrânio, ele é formado para envolver o encéfalo e proteger. O viscerocrânio, por sua vez, ele são os ossos da face, Então, a gente precisa lembrar disso aí na hora de fazer essa avaliação, essa separação. Eu vou trazer uma imagem que vai facilitar a relembrar essa estrutura e ver que faz muito sentido. Quando eu penso em zigomáticos, e aí, né, a título de conhecimento anatômico, eu já tenho que saber que eles são muito mais ossos componentes da face, beleza, viscerocrânio. Se falar que tá no neurocrânio não faz o menor sentido. Ele é face. Maxila também. Então, não compõe o neurocrânio, não tem essa função de envolver e proteger o encéfalo. Essa questão tá certa. O temporal está errada, né? A gente já sabe por quê. O temporal, osso par do neurocrânio, beleza, temporal faz sentido no neurocrânio, apresenta uma grande abertura na base do crânio chamada de forame magno. Socorro, né? A gente já sabe que assim, eu falo socorro, né? Mas aí depende do quanto você tá bem na anatomia dos ossos da cabeça, dos ossos do crânio. Forame magno é occipital. Eu amo. Quando fica bom. Occipital. Beleza? Então, atenção. Não é o temporal. E o occipital é um osso único, né? Ele não é um osso par. Ele é um osso único, grande na base do crânio, por onde passa esse forame magno, que é a saída ali da estrutura de tronco cerebral e medula. Beleza? Então, tá errado também. Correto apenas a 2, letra B. Vamos olhar umas imagens que vai ajudar a gente? Olha aí. Os componentes aqui das fossas. E aí, eu acho essa imagem até complicada às vezes de ver, ao mesmo tempo que ela é facilitadora, porque já esquematiza. Ela divide em cores as fossas, mas não são os ossos, não são os ossos. É tanto, ó, que o occipital tá aqui, ó, né? Fazendo parte da fossa do crânio posterior. Beleza, ele faz parte só da posterior. Aí você tem o parietal, por exemplo, que faz parte das duas, tá vendo? Ele tá também na parte azul. Então, essas cores delimitam a fossa, mas não necessariamente os ossos componentes. Eu preciso relembrar mesmo esses ossos componentes. Frontal faz sentido, ó, o esfenoide aqui. Eu indiquei o parietal, mas aqui na verdade é o temporal, ó, o parietal tá bem aqui. Beleza? Tem o esfenoide aqui, o etimoide aqui. O esfenoide, então, participa de todos. Olha ele aqui. Que é essa borboletinha aqui embaixo. Ele participa de todos. Ele tem componentes das 3 cores. Tá bom? Deixa eu só fazer ele melhor aqui assim. Isso é memorização. Isso é visualizar, lembrar. Aqui eu acho fácil imaginar que a fossa craniana média, que o frontal não compõe, porque
até por compreensão de divisão anatômica. O frontal vai estar na média, só que a gente não quer que seja essa a base do seu raciocínio diante de uma questão de prova, que você de fato saiba, lembre, tá? E que não tenha que necessariamente utilizar de esperteza e artimanha. É óbvio que se você for esperto e se sair bem assim, beleza, bacana. Mas que não seja o seu principal recurso, tá bom? E aí, viscerocrânio e neurocrânio, as divisões. Aí, ó, maxila, zigomático, osso nasal, que são os ossos da face. Aqui tem os dois, e aí é legal que dá pra gente ver bem a separação, tá? O temporal, pessoal, ele faz parte, eu acho que é o mais capciosozinho aqui, porque o temporal, ele faz parte, o osso temporal. Cadê você? Tá aqui mesmo. O osso temporal. Não, ele não é o mais difícil, não. Na verdade, ele é bem neurocrânio. Não é ele. Era essa estrutura aqui, ó. O zigomático é bem facial, então tá tudo bem. Porque aqui, ó, crânio, aqui já é face. Eu acho que o que talvez pode gerar uma dúvida é esse aqui, ó. O etimoide. O etimoide, ele é neurocrânio. Ele é neurocrânio. Ele é estrutura, componente de estrutura de proteção do encéfalo, tá? Só cuidado com esse daqui. Agora, nasais, maxila, zigomático, mandíbula, lacrimal, sei lá, vômer, aqui não mostra. Osso nasal é tudo osso de viscerocrânio, beleza? Parietal, temporal, occipital, neurocrânio. E frontal, etimoide, esfenoide. Bem tranquilo, né? Pensando nessa visualização anatômica, na compreensão. Com base nos seus conhecimentos sobre traumas torácicos, é correto afirmar que... Última questão já, meu Deus. Quanto tempo que a gente está conversando? 1h30. Com base, tá. No pneumotórax hipertensivo, o ar entra e sai livremente da cavidade torácica durante a respiração, como no pneumotórax aberto. Não, né, gente? O problema do pneumotórax hipertensivo é justamente porque eu não tenho... olha meu pulmão direito, esquerdo. Esse esquerdo ficou meio zoado, mas você entende. De coração, a cavidade pleural. O problema aqui do pneumotórax hipertensivo, vou fazer um pulmão colapsado, é justamente o fato de que eu não tenho saída. Ele é hipertensivo justamente porque não existe saída. Então, o ar entra, e aí pode ser por uma lesão tanto aqui do parênquima pulmonar, quanto uma lesão de caixa torácica, que é unidirecional. O ar entra e vai fazendo pressão justamente porque ele não tem como sair. E aí vai colapsando esse pulmão, fazendo desvio dessas estruturas para cá. Então, o ar não entra e sai livremente da cavidade torácica. Errado. Deixa eu botar minha caneta vermelha. Ah, meu Deus! Deu um spoiler da minha falta de socorrista. O pneumotórax ocorre apenas quando a pleura visceral é rompida, expondo o espaço pleural à pressão atmosférica positiva. Minha gente, o pneumotórax ocorre... na verdade, a definição de pneumotórax é a presença de ar no espaço pleural. Não interessa por onde ele entra, se é por alguma lesão na pleura visceral ou se é por alguma lesão na pleura parietal. Entrou ar nesse espaço, pneumotórax, beleza? Então, não, tá errado. No pneumotórax aberto, o ar entra na cavidade torácica durante a respiração e é retido, não podendo sair durante a expiração. Aqui é o conceito de pneumotórax hipertensivo. Toxas. Hipertensivo. Enquanto esse é o do aberto, né? Até a parte em que ele não compara, obviamente, até aqui.
A pleura parietal é a única estrutura que, quando rompida, pode causar pneumotórax. Tá falando a mesma coisa daqui. Não é a única estrutura que, quando rompida, pode causar pneumotórax. Tanto a pleura visceral também. Então, não faz sentido. O pneumotórax hipertensivo pode ocorrer devido a um pulmão lacerado ou um pequeno orifício na parede torácica, permitindo a entrada de ar no espaço pleural. Foi exatamente o que eu falei há alguns segundos, né? Então, se tem entrada de ar no espaço pleural, ele pode vir tanto da superfície pulmonar, por uma laceração no pulmão, o rompimento de alguma bolha enfisematosa, alguma coisa do tipo, ou por alguma lesão penetrante da caixa torácica, fazendo com que haja abertura, a criação de uma entrada ali e a abertura da pleura parietal, tá bom? Então, é isso. A resposta é a letra E. Bom, terminamos. Uma imagem bonita. Essa eu tô bonita. Na outra live eu botei uma imagem bem esculhambada de eu vivendo a trajetória, o processo e tudo mais. Dentro dessa trajetória não tem só dias, né? Assim, de rala físico. Tem dias de outros desafios, mas que desafios que são extremamente recompensadores e prazerosos e desejados. Então, eu acho que pensando na minha trajetória enquanto bombeira e pensando em vontades e pensando em pequenos sonhos ou desejos associados já à profissão, já estando lá dentro, ser socorrista era com certeza um deles. E essa foto do dia da minha formatura de socorrista. Nesse dia, eu vou até fazer uma intervenção artística. Aqui não dá pra ver, mas o meu número era 16. Olha a 16 aí. E foi um dia muito especial, foi um dia muito legal. Então, eu estava em forma lá, a gente provavelmente estava sendo apresentado ao comandante, ou da unidade, ou da corporação. E foi um dia muito bacana. Então, pensando em trajetória motivadora, que eu trago fotos motivacionais ao invés de frases, essa é sem dúvida uma foto motivacional dentro da minha trajetória no Corpo de Bombeiros, onde eu cheguei nesse lugar que eu almejava tanto. Nessa época eu era cabo ainda, não me lembro mais, porque hoje eu sou sargento. Bom, pessoal, muito obrigada. Cadê? Muito obrigada. Espero que tenha sido proveitoso esse processo de correção. Tanto desse simulado em si, quanto das lives anteriores, quanto das questões, algumas questões que eu andei corrigindo para vocês. Me sigam no Instagram, vou voltar para o Instagram, fazer o meu jabá. Me sigam no Instagram. Eu não sou uma grande blogueira educacional, então eu não produzo tanto conteúdo assim, não. Mas, vez ou outra, eu boto alguma coisa na minha rotina, trago alguma coisa que eu considero importante e vou tentar fazer uma movimentação maior naquele perfil, tá? Estudem bastante, não gastem tanto tempo no Instagram, mas estudem bastante. Dediquem um bom tempo para vocês aí de treinamento, de aprofundamento teórico, treinamento prático, para que eu os veja, os encontre enquanto colegas de farda muito em breve, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer ressalva também, nossa, professora, eu não entendi muito bem essa explicação, então a senhora cometeu um erro em tal ponto da explicação, na referência tal que eu consultei, isso aqui era de outra forma. Traga pra gente, traga pra mim, eu sou super aberta à troca e ao aprimoramento sempre, tá? Tanto de vocês, que é o meu objetivo, quanto o meu, dentro desse processo de educação, tá bom? Que ainda é um tanto quanto novo nesse contexto virtual, nessa sala de aula virtual, beleza? Então, muito obrigada e até a próxima!